É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto base desta pré-aula, que é o nosso artigo que publicamos semanalmente no portal Escola Dominical, portal ebd.org.br. Lembrando que esta pré-aula é um subsídio complementar à lição da revista. Nós aqui não comentamos os tópicos da revista, porque a nossa proposta é trazer algo a mais para os irmãos. Se tiverem alguma dúvida, cadastre-se no site do portal Escola Dominical, repetindo, portal ebd.org.br. Os irmãos se cadastrando, o irmão tem acesso à sala dos professores e ali pode colocar a sua dúvida. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos conforme os textos sugeridos na revista, onde o irmão, além de aprender na escola dominical, terá um momento devocional. Leiam também outros artigos das lições que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, mais 4 artigos da lição de adultos e artigos de outras faixas etárias. Colecionamos ali videoaulas, o irmão não precisa ficar procurando no YouTube as videoaulas, ali todas as videoaulas que nós já fazemos esse trabalho para o irmão são colocadas, disponibilizadas ali, de todas as faixas etárias, menos a de adultos, nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, e as videoaulas, inclusive da faixa de adultos, de outros currículos até de Escola Dominical, nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Twitter, no LinkedIn, e o irmão vai ver lá que nós colocamos links de videoaulas e de textos de apoio das lições bíblicas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir a transmissão ao vivo aqui no nosso canal no YouTube da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. E se você estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado, aqui na rua Conselheiro Cotegipe, 273, no Belenzinho, a compartilhar conosco desta aula. Mas tudo isto é a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando a igreja local se reúne e ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina. Neste 4º trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Obra da Salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerening, que é o diretor da Faculdade Refidim, a Escola Teológica das Assembleias de Deus em Joinville, no estado de Santa Catarina. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, a salvação e o advento do Salvador. Na primeira lição, nós já vimos que a salvação é indissociável do Salvador. Quando Deus planejou a salvação, ele já identificou o Salvador. É o que diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também Deus nos elegeu nele, Jesus Cristo, antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, João também diz: cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
E para nós completarmos isso, falamos de Paulo, de João, e vamos falar de Pedro. Pedro diz o seguinte, lá na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 20, ele diz assim, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Quem? Jesus. Antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Já no planejamento da salvação na eternidade, a salvação foi pensada e planejada já tendo o Salvador. E o Salvador era Jesus, diz Paulo. Elegeu nele, em Cristo. Era o Cordeiro que foi morto antes desde a fundação do mundo, diz João lá no Apocalipse. E Pedro diz que ele, Jesus, se manifestou nesses últimos tempos, embora já tivesse sido escolhido como Salvador. Não há como dissociar a salvação do Salvador. Por isso não há salvação fora de Jesus. Quando eu falo em salvação, eu falo no Salvador. E o Salvador, ele é Jesus. Como dizia um hino que no meu tempo de mocidade, o conjunto da mocidade aqui sempre cantava. O Salvador, ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Né? Então, o Salvador é Jesus. E não há como separar a salvação do Salvador. E a lição fala disso, a salvação e o advento do Salvador. Advento quer dizer a vinda, a chegada do Salvador. Então, desde no planejamento da salvação, já estava deliberado que o Salvador seria Jesus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus. Quando Deus revela a salvação, e nós já estudamos isso na lição de número 1, quando ele revela a salvação e promete a salvação no Jardim do Éden, Deus já diz que o Salvador seria um homem. Está lá em Gênesis 3:15, que é um versículo que nós vamos usar muito neste trimestre, porque é o anúncio primeiro da salvação, o chamado proto-evangelho. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, a semente dela, a semente da mulher. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus já revela no proto-evangelho que o Salvador seria a semente da mulher. Jesus é a semente da mulher. O Salvador é um homem. Guardem bem isso. O Salvador é um homem. Por isso que anjo nenhum salva, espírito nenhum salva. Quem salva é Jesus, o homem Jesus. Por isso que Paulo vai dizer lá em Timóteo, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Salvador é o homem, Jesus. É interessante que nós temos uma expressão, né, que é JHS, né? Jesus Homo Soter, quer dizer, Jesus, o homem salvador. Então, essa expressão é muito apropriada, né? Utilizada na Igreja Católica, em algumas inscrições, né? JHS, você vê algumas gravuras em algumas igrejas, né? Quer dizer isso, Jesus, homem salvador. Né? O Salvador é Jesus, ele é o homem, né, que salva. Mas tem mais. Deus disse que seria um homem, o Salvador. Mas como nós dissemos na aula passada, Deus vai revelando progressivamente quem é este Salvador. Primeiro disse que é um homem, semente da mulher.
E é interessante que Eva entendeu que era um varão, né? Porque pode nascer da mulher um homem ou uma mulher. Mas quando Deus diz, fala semente da mulher, entende que é um varão. Por isso que ela se alegrou quando nasceu Caim. Ele diz, alcancei do Senhor um varão. Quer dizer, será este o Salvador, a semente da mulher. E é interessante isso, e é importante isso, irmãos, porque os irmãos acreditam que surgiu aí uma seita dizendo que Jesus é uma mulher. É uma coisa terrível. O pastor Adriano Seben, lá, o diretor do Instituto Teológico lá das Assembleias de Deus em Criciúma, no estado de Santa Catarina, nos mandou, no ano passado, um vídeo onde mostrava aí uma seita dizendo que Jesus é mulher, querendo provar que Jesus é mulher. Esquecido de que, lá na Páscoa, que nós vimos na lição passada, era um macho de 1 ano que deveria ser sacrificado. Né? E aqui nós temos aí, quando Eva se alegra, alcançou do varão uma mulher, ela entende que a semente da mulher é um homem do sexo masculino. Né? Isso é um ponto importante. Mas, na chamada de Abrão, Deus dá mais uma indicação de quem seria este Salvador. Lá em Gênesis capítulo 12, diz assim, e te farei uma grande nação, abençoar-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Salvador seria filho de Abraão, descendente de Abraão, porque em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E Deus indica isso. E essa posteridade, essa descendência, é o próprio Cristo. Né? Paulo, escrevendo lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Veja bem que em Gênesis 12 e 7, diz assim, e apareceu o Senhor a Abrão e disse, a tua semente darei esta terra. A tua semente, a tua posteridade. Então essa semente da mulher era a semente de Abraão também. É por isso que o evangelista Mateus, e o Evangelho segundo Mateus é muito profícuo nisso. Né? Mateus escreveu para os judeus, é um evangelho voltado para os judeus, e ele quer mostrar que todas as profecias messiânicas se cumprem em Jesus. É por isso que essa lição nós vamos falar do Salvador, o advento do Salvador. E eu estou começando pela promessa do Salvador, porque Jesus é o cumprimento de todas as promessas, para não deixar dúvida alguma que ele é o Salvador. Deus foi revelando aos poucos quem era este Salvador. Era a semente da mulher, lá no Éden. Agora, para Abraão, já é a semente de Abraão, já é o filho de Abraão. Não é à toa que Mateus começa o seu evangelho trazendo a genealogia de Jesus para provar que Jesus era o Messias, era o Salvador. Ele começa dizendo assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus tinha que ser filho de Abraão. E filho de Abraão por Isaac, que é o filho da promessa. O que desmonta a tese dos muçulmanos, que procuram ver em Ismael a promessa. Não é Ismael, é em Isaac. Jesus é o filho de Abraão. Por isso é que ele podia ser o Salvador. E como Salvador, ele é o maior profeta. Não é Maomé, que embora seja filho de Abraão, não vem da descendência de Isaac. Como a gente vai ver mais para frente. Então esse Salvador, ele tinha que ser a semente da mulher, um varão,
e tinha que ser filho de Abraão. Mas não é só isso. Abraão teve Isaac, Isaac teve Esaú e Jacó. Jacó recebeu a bênção de Abraão e ele tem os seus 12 filhos. E na bênção final de sua vida, e estas bênçãos eram dadas sob a inspiração do Espírito Santo, Jacó vai dizer de que filho dele viria o Salvador. Veja bem, Jesus é filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó, mas qual dos filhos de Jacó providenciaria o Salvador? Jacó tem esta revelação no seu leito de morte. Gênesis capítulo 49, versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a cepa mais excelente. Ele lavará o seu vestido no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Jacó mostra aqui que o Salvador, ele viria de Judá, porque ele teria a realeza, ele teria o louvor dos irmãos, ele teria a legislação aos seus pés, e a ele se congregariam os povos. Ora, o Salvador é aquele que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Ora, se a ele, Judá, se congregariam todos os povos, se ele teria o domínio, o cetro, o reinado, se a legislação estaria aos seus pés, é de Judá que viria o Salvador. Jacó então indica, dá mais uma pista, mais uma dica de quem é o Salvador. O Salvador, ele é filho de Abraão, mas ele é filho de Judá também. Filho de Isaac, filho de Jacó e filho de Judá. Quando Balaão é contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, Deus converte a maldição em bênção. Deus exige que Balaão abençoe o povo de Israel e não amaldiçoe. Isso deixou o rei de Moabe, o rei Balaque, extremamente irado. E ele demitiu Balaão. Mas antes de ir embora, Balaão profere uma outra bênção. Agora não era uma bênção das 3 que Balaque quis, que contratou, encomendou a maldição, e em vez de maldição veio bênção. Mas depois que Balaão é demitido e mandado embora, ele é usado pelo Espírito Santo e ele traz uma outra bênção. Uma bênção a mais. Que não era fruto da transformação da maldição encomendada. Uma bênção gratuita. E nesta bênção gratuita, mais uma vez, nós temos a revelação a respeito do Salvador. Está lá em Números, capítulo 24, versículo 17. Vou ler o 16. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso caído em êxtase de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei,
mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos do tumulto, ou os filhos de Sete. Balaão não só diz que Israel seria abençoado, como dele sairia o rei. Teria uma estrela de Jacó. E o cetro subiria de Israel. Israel dominaria os povos, porque dele sairia o dominador do mundo, o Salvador, que viria de Jacó e que teria o cetro. E Jacó disse que quem teria o cetro era Judá. Então nós vemos aqui que mais uma revelação a respeito do Salvador. O Salvador seria semente da mulher, seria filho de Abraão, de Isaac e de Jacó e de Judá. Mas Moisés, o grande libertador, o grande profeta, também falaria sobre o Salvador. Lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme a tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis-lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Moisés chega com o povo junto ao Monte Sinai. Deus propõe fazer um pacto com o povo, que o povo se transformasse no seu povo. O povo aceita. Deus diz, manda que o povo se santificasse 3 dias, e no 3º dia Deus iria aparecer no monte, iria descer ao Monte Sinai. E depois que ele proferisse as suas palavras, o povo deveria subir ao monte para ali selar a comunhão com Deus. O povo se santificou, Deus desceu ao monte, mas quando o povo viu a fumaça do monte, o tremor de terra, os trovões, os relâmpagos, o povo fugiu da presença de Deus. Moisés tentou dissuadi-los, mas não pôde. O povo diz: não fale Deus conosco, fale tu conosco. Se tiver que morra você, Moisés. E Moisés então sobe ao monte. E quando ele sobe ao monte, Deus diz a ele: olha, o povo fez bem de não se apresentar diante de mim, porque eles não têm fé, eles não creem em mim. Então, eu não posso me apresentar com toda a minha santidade diante de um povo incrédulo, de um povo pecador. Eu vou trazer um profeta no meio deles. E este profeta, que vai ser como você, Moisés, ele vai falar as minhas palavras para o povo. E se o povo não receber, eu vou requerer dele. Moisés guardou este segredo durante 40 anos. Isso aconteceu 3 meses depois que o povo tinha saído do Egito. Mas Moisés só revela isso aqui, num dos seus discursos de despedida, 40 anos depois. E diz: olha, vai vir um profeta como eu, e vocês vão ter que ouvir a ele. Deus vai falar através dele. E a salvação que vocês recusaram no monte, vocês poderão ter. A comunhão que vocês não tiveram no monte, vocês poderão ter com este profeta. Porque eu vos dei a lei, e a lei é apenas um remédio. A lei é apenas uma preparação para a chegada deste Salvador, que trará a comunhão
que vocês perderam a oportunidade de ter lá no Monte Sinai. Eu trouxe a lei, mas a lei não trouxe a comunhão, porque a lei não tira o pecado. Mas este outro profeta que virá do meio dos teus irmãos, um israelita, ele será como eu, fará sinais, prodígios e maravilhas como eu fiz. E vocês devem ouvi-lo, porque ele trará as palavras de Deus na sua boca. Este é Jesus, o profeta prometido por Deus, anunciado por Moisés, e que gerou em Israel a esperança messiânica. Até hoje os judeus que não receberam a Cristo esperam o Messias, confiados nesta promessa que Moisés trouxe. Esta semente da mulher, este filho de Abraão, de Isaac, Jacó e Judá, seria também um profeta que faria sinais, prodígios e maravilhas. Um profeta israelita que habitaria no meio dos irmãos de Israel e que faria sinais, prodígios e maravilhas e traria palavras da boca do Senhor. Este é o Salvador. E ele passou a ser esperado. Tinha a esperança do Messias. Mas se revela um pouco mais deste Salvador nos dias de Davi. Davi, rei de Israel, da tribo de Judá, quando chega o cetro, a realeza, a tribo de Judá, Deus então confirma que seria da casa de Davi este Salvador. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículos 16 e 17. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Conforme a todas estas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Davi quis construir o templo, já consolidado no reino. Ele achou uma injustiça ter um palácio e Deus não ter uma casa. Mas Deus não deixou que Davi construísse o templo. Mas, num trocadilho, diz: você quer que eu quero construir uma casa para mim, mas na verdade, eu é que vou construir uma casa para você. Ou seja, uma família, uma dinastia. E o seu descendente reinará para sempre. É por isso que Mateus, e nós já lemos aqui, diz: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A expressão filho de Davi passou a significar o Messias, o Cristo, o Salvador. É por isso que Bartimeu vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece o Salvador, o Messias, quando ele clama lá em Jericó, a cidade maldita. E é por isso que quando Jesus é reconhecido coletivamente, uma única vez que ele é reconhecido coletivamente como Messias, é quando ele entra em Jerusalém, na sua terceira Páscoa do seu ministério, na terceira Páscoa do seu ministério, é a vez que ele entra, completando as 69 semanas de Daniel, ele entra e o povo diz: Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Ele é reconhecido coletivamente como Messias, ele é anunciado como Messias. Mas ele sabia que seria rejeitado e é por isso que ele chora. Naquele mesmo dia, no Monte das Oliveiras, ele chora sobre Jerusalém, porque ele sabia que Jerusalém não o receberia, apesar de ele ser anunciado como o Messias. Então, este Messias, este Salvador, ele é semente da mulher, ele é um homem, um ser humano, é um varão, é filho de Abraão,
de Isaac, Jacó, de Judá, e é da linhagem de Davi. E essa profecia de Natã, feita nos dias de Davi, ela é reafirmada por outros profetas que diziam e confirmavam que Jesus seria descendente de Davi. Isaías, o profeta messiânico, que tantas coisas, e nós vamos ver daqui a pouco, nos falam a respeito do Messias. Ele diz lá no capítulo 11 e no versículo 10, ele fala o seguinte, no versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, reafirma a linhagem do Messias. Lá em 16:5 ele diz, porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. É alguém que estará no trono de Davi, um descendente de Davi. Jeremias também fala deste Messias, filho de Davi. Olha lá no capítulo 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Ainda Jeremias, no capítulo 33, versículo 15, ele diz, naqueles dias e naquele tempo farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. O profeta Ezequiel também não ficou atrás. Lá no capítulo 34, no versículo 23, ele diz, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. Meu servo Davi é que as há de apacentar, ele lhe servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Davi aqui é o descendente de Davi, que seria o pastor do povo. E Ezequiel também fala lá no capítulo 37, versículo 24. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. O profeta Oséias também diz lá no capítulo 3, versículo 5, por isso cairás de dia e o profeta contigo cairá de noite. Eu acho que aqui está errada aqui a referência, mas Oséias também fala a respeito, 3 e 5, né? Eu estou lendo 4 e 5, está certa a referência, eu que estava lendo errado. 3 e 5 de Oséias. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Miqueias também fala a respeito dele. E diz assim, Miqueias 5 e 2. E tu, Belém Efrata, a cidade de Davi, a cidade natal de Davi, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será rei Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Miqueias diz que o Messias nasceria em Belém, a cidade da família de Davi. E por fim, Zacarias, no capítulo 12, no versículo 7, ele diz assim, e o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi
e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada acima de Judá. Todos estes profetas identificam o Salvador como filho de Davi. Mas além disso, Isaías, o profeta messiânico, ele nos traz algumas outras informações a respeito do Salvador, para que não houvesse dúvida alguma de que Jesus era o Salvador. Ele diz que este Salvador estaria cheio do Espírito Santo. Lá em Isaías 11:1, nós lemos 11:2, nós lemos 11:1, mas na continuidade de 11:1 e 2, nós temos ali: porque brotará um rebento do tronco do Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e do temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus. Ele seria cheio do Espírito Santo. Teria a totalidade do Espírito Santo. É por isso que quando João Batista vê Jesus, vê a pomba descendo sobre Jesus, ele testifica que ele era o Messias, porque o Espírito Santo tinha dito que aquele em que o Espírito Santo pousasse, ele era o Messias. Está lá em João, capítulo 1, versículo 31. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, João Batista dá testemunho aqui de que Jesus, e quando ele apontou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já dá esse testemunho, para que ninguém tivesse dúvida que era aquele rebento do tronco de Jessé que tinha plenitude do Espírito, como disse o profeta Isaías. Mas Isaías também disse que este homem também seria Deus. E aqui é importante. Isaías revela, não só Isaías, mas também Miqueias, revela que este homem que é o Salvador também seria Deus. Olha o que está escrito lá em Isaías 9:6, tão conhecido de todos. Porque um menino nos nasceu, a semente da mulher, o filho de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Davi. Um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías mostra a divindade de Jesus. É um filho que se dá, além de ser um menino que nasce. E ele é Deus forte, Pai da eternidade. Só Deus. Dito expressamente aqui, é Deus forte. E Miqueias, lá em 5:2, diz o quê? Cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aquele que nasceria em Belém Efrata era eterno. Se é eterno, é Deus. Qual a expressão que o judeu usa para Deus, já que ele não fala o nome de Deus? Eterno. Então, Isaías diz que o Messias, o Salvador, seria Deus, além de ser homem. E Miqueias confirma a sua divindade. Também nós vemos isso em Isaías 59, 16 e 17. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Veja bem, aqui o profeta está dizendo que não tinha nenhum homem que poderia ser o Salvador.
Deus olhou para a terra e não havia um homem que pudesse ser o mediador entre Deus e os homens. Então ele mesmo, pelo seu próprio braço, pela sua própria justiça, ele mesmo vem e se humaniza para salvar a humanidade. É ele mesmo quem vem. Por isso o Salvador seria homem, mas também seria Deus. E o profeta diz isso lá em Isaías 45:17. Mas Israel é salvo pelo Senhor. O Senhor é o Salvador. O próprio Deus é o Salvador. E lá em Isaías 25:9, diz assim: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Então Isaías revela que o Salvador seria homem, como já foi dito lá no Éden, mas também seria Deus. Aqui tem uma revelação progressiva. E este homem, que é Deus, só pode ser homem e Deus porque será concebido por uma virgem. É o que também revela Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Emanu conosco é Deus. Deus conosco. Então esse Deus homem é o Deus conosco, que habita no meio dos seus irmãos, porque se fez homem, mas é Deus. Ele é concebido por uma virgem. Tinha que ser concebido por uma virgem, porque ele não podia ter a natureza pecaminosa decaída dos descendentes de Adão, porque a natureza pecaminosa envolve o vírus do pecado, e sendo Deus, ele é santo e não pode ter pecado. Portanto, ele é gerado no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo, mas sem pecado. É o último Adão, o segundo Adão, de que fala Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Quando Deus criou Adão, ele fez o boneco de barro, soprou nas suas narinas e o homem foi feito alma vivente. Agora, Jesus ele é gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele é feito espírito vivificante. O espírito vivificante, o espírito vivificador, o espírito que dá vida, ele cria Jesus no ventre de Maria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é isso que Isaías já profetiza. Ele tinha que ser concebido pela Virgem para ser o homem-deus e o Deus-homem. E seria o servo do Senhor. Em Isaías nós temos os 4 cânticos do servo. Capítulo 42, versículos 1 a 4. Capítulo 49, versículos 1 a 6. Capítulo 50, versículos 4 a 9. Capítulo 52, 13 até o 53, 12. É o servo sofredor. É aquele que, sendo homem e Deus, se coloca na posição de servo. É o Senhor que se faz servo. E que é obediente. E que sofre por causa da sua obediência. Isaías revela o sofrimento. O Cristo, o Salvador, seria um homem, Deus, Deus, homem, que se faria servo e sofreria
E o último cântico mostra esse sofrimento, aquele que leva o castigo dos pecadores, aquele que pelas suas pisaduras somos sarados, aquele que é sacrificado, morto pelos pecadores. Este servo sofredor. É interessante que os judeus, alguns judeus, entendem que haverá dois Messias. Um Messias sofredor, que eles chamam Messias Ben Yosef, e o Messias triunfante, o rei, o Messias Ben David. O Messias filho de Davi e o Messias filho de José. Na verdade é um Messias só. Ele veio primeiro como Messias Ben Yosef, sofredor, e virá depois, segunda vez, sem pecado, como o rei triunfante, como o guerreiro triunfante, como Davi. Então, como José, ele foi sofredor e salvador. E depois ele vem como triunfante, o libertador de Israel, o guerreiro de Israel, na sua segunda vinda. O servo do Senhor. Isso ficou bem claro quando Paulo fala sobre isso, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 e diante, a famosa e já conhecida passagem do esvaziamento de Cristo, a kenosis de Cristo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Este é o Salvador, o servo sofredor. Tudo isso já estava dito a respeito de Jesus. E Jesus cumpriu todas estas profecias. Quando ele vem para mostrar que é o Salvador. A vinda do Salvador confirma a promessa da salvação. A vinda do Salvador confirma a promessa da salvação. É essa a essência da nossa aula de hoje. Jesus é concebido no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Já na sua concepção, ele confirma que é o Deus-homem, o homem-Deus, o último Adão. E a Bíblia diz, Mateus, sempre Mateus aqui nessa confirmação das profecias messiânicas, ele diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Em versículo 22, eu li o versículo 18 do capítulo 1 de Mateus, e o versículo 22 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Na concepção, Jesus já cumpre uma condição para ser o Salvador. Mas não é só isso. No seu nascimento, os anjos proclamam que ele é o Salvador. Os anjos que foram anunciar o nascimento de Jesus aos pastores em Belém, disseram assim: e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Os anjos confirmaram. E quando eles viram aquele menino na manjedoura, o menino nascido, era o filho que tinha sido dado, o Salvador, que é Cristo o Senhor. No seu nascimento, se confirma
que Jesus é o Salvador. É por isso que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Olha a semente da mulher. Nascido sob a lei. A plenitude dos tempos chegou. E os anjos anunciam que aquele que nasce, aquele que já tinha sido concebido virginalmente, aquele que nasce era Cristo, o Senhor, embora fosse apenas um humilde bebê numa estrebaria. Quando Jesus é circuncidado no 8º dia, mostrando que ele era filho de Abraão. Veja bem, no seu nascimento, ele demonstra que ele é nascido de mulher. Agora aqui, na circuncisão, quando ele é circuncidado, ele se torna parte do povo de Abraão. Ele se torna parte da nação de Israel. E nesse momento em que ele se é inserido na nação de Israel, e é por isso que é dito que ele é nascido sob a lei, não só nascido de mulher, mas também nascido sob a lei, neste momento lhe é dado o nome. Que nome? Jesus. Ou em hebraico, Yeshua, que quer dizer Salvador. Veja bem que o anjo disse a Maria que ele tinha que se chamar Jesus. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Gabriel manda Maria colocar o nome da criança de Jesus. Mas o anjo que apareceu no sonho a José, também manda que José desse o nome de Jesus. Capítulo 1, versículo 21 de Mateus. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que quer dizer Yeshua? Que quer dizer Jesus? Em grego, Jesus em grego, Yeshua em hebraico, o nome quer dizer Salvador. É o mesmo nome, o significado de José, de Josué, é Salvador. Ele recebe o nome de Salvador porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Na circuncisão, quando lhe é dado o nome, é confirmado que ele é o Salvador. Quando ele é apresentado no templo, porque como primogênito tinha que ser feito o resgate, e tinha que se pagar um ciclo do santuário, porque todo primogênito era de Deus e tinha que ser resgatado. Então tinha que se pagar no templo a taxa do primogênito. Então Jesus foi levado ao templo para ser apresentado ao mesmo tempo que sua mãe deveria ser purificada. O que acontece nesse tempo? 40 dias depois do nascimento de Jesus. Mais uma vez se diz a respeito do caráter de Salvador de Jesus. Lá no templo, nós encontramos Simeão e Ana. E ambos falam a respeito da condição de Salvador de Jesus. Olha lá, Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este nome era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ele dá testemunho de que Jesus era o Salvador. No templo, na frente de todo mundo. E além de Simeão, a profetisa Ana também passou a falar a respeito, a dar testemunho de que Jesus era o Salvador.
Versículo 36 desse capítulo 2 de Lucas. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com seu marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em Jesus e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele, quer dizer, da criança de Jesus, a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Dizia, chegou a salvação, chegou a redenção, chegou o livramento dos pecados. É este menino, é Jesus. Então os irmãos vejam que na concepção, no nascimento, na circuncisão e na apresentação do templo, se testifica e se anuncia que Jesus é o Salvador. Jesus é anunciado depois, já no início do seu ministério público, por João Batista. Quando ele é tirado como cordeiro pascal, como nós vimos na aula passada, do meio do povo, para ser observado pelo povo, ele é anunciado por João Batista como o Cristo. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como nós já lemos aqui, ele testifica que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. E, portanto, é ele o Messias. É ele o Cordeiro de Deus. É ele o Cristo. Era aquele que batizaria com o Espírito Santo. Era aquele que era antes dele e era maior do que ele. Ele aponta Jesus como Cristo, como Salvador. E no batismo, Jesus já se mostra o Salvador. Nós vamos falar disso mais propriamente numa próxima aula, mas desde já, por que Jesus se deixa? Porque João não queria batizar Jesus, porque o batismo era para arrependimento dos pecados, e Jesus não tinha pecado. Mas Jesus disse, olha, me batize, batize-me por quê? Porque é preciso cumprir toda a justiça. Jesus, que já tinha se feito homem, agora se faz servo e assume o lugar do pecador. Ele batiza no lugar dos pecadores. Ele assume a condição dos pecadores. Já no seu ministério, já começa assumindo o lugar dos pecadores. E ao assumir o lugar dos pecadores, ele disse que ele seria o Salvador. A semente da mulher, que pagaria o preço, teria ferido seu calcanhar para restabelecer a amizade entre Deus e os homens. É por isso que ele batiza. E ele diz que é para cumprimento da justiça de Deus. Porque ele teria que assumir o lugar do pecador para obter a salvação do pecador. Aleluia. E ele começa o seu ministério. E no seu ministério ele faz sinais, prodígios e maravilhas. Ele mostra que é um profeta. O povo reconhece como um profeta. Um profeta como Moisés. Um profeta como Moisés. Era assim que o povo o via. E era assim que ele estava se apresentando diante do povo. Para que o povo pudesse ouvi-lo. Para que o povo pudesse ouvi-lo. É interessante que para Nicodemos, quando Jesus vai a Jerusalém, a primeira Páscoa do seu ministério, e ele se encontra com Nicodemos, ele diz, o próprio Nicodemos diz, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nós também encontramos o cego de nascença dizendo o seguinte, versículo 17, 9 e 17 de João. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta.
Então o próprio cego disse que ele era profeta. E no versículo 33 ele disse: se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então o povo tinha Jesus como profeta por causa dos seus sinais, prodígios e maravilhas, que demonstravam que ele era um profeta como Moisés, assim como Moisés havia dito. Então o ministério de Jesus comprova a sua condição de Salvador. E Jesus fazia os sinais, prodígios e maravilhas para salvar. O interesse de Jesus era a salvação. O que ele prega? Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui nós vemos que a mensagem da salvação, o evangelho de Jesus, era o evangelho da salvação. Ele clamava por arrependimento do povo, chamava o povo ao arrependimento. É por isso que ele é o Salvador. Ele mesmo disse que ele veio para salvar o mundo. Era esse o objetivo da sua obra. Lá nós vemos que Jesus fala exatamente isso. Né? Quando ele curava alguém, ele dizia: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O objetivo de Jesus era a salvação. Ele queria a salvação. Lá em João 3,17, Jesus, ou o narrador, Jesus diz isso para Nicodemos. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Na sua oração sacerdotal, Jesus diz qual era a obra que ele estava consumando. Né? No versículo 4, ele diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E que obra era esta? Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus veio restabelecer a comunhão, a semente da mulher que restabelece a amizade entre Deus e o homem. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar. A mensagem de Jesus era a salvação. O evangelho de Jesus é a salvação. Arrependei-vos e crede no evangelho. É por isso que no dia de Pentecostes, Pedro repete esta pregação: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. Esta é a mensagem da salvação. Foi isto que Jesus veio pregar. E por isso nós hoje temos que pregar a salvação. Hoje as pessoas estão pregando autoajuda, pregando prosperidade material, pregando vingança. Mas não foi isso. Jesus veio para salvar. Esta era a importância. E nós vimos isso em Cafarnaum. Cafarnaum, quando Jesus cura aquele paralítico, a primeira coisa que ele faz, o que é? Filho, perdoados estão os teus pecados. E diante da descrença, no arrazoar dos corações daqueles escribas e fariseus, Jesus, para provar que ele era o homem, Deus homem, o Salvador, ele disse: para que saibam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, virou para o paralítico e disse: a ti te digo, levanta-te e anda. Jesus curou para comprovar que ele salva. E é por isso que muitas vezes ele teve a expressão: a tua fé te salvou. Em várias passagens ele diz: a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Algumas traduções mais recentes da Bíblia mudam a tua fé te salvou para a tua fé te curou. É uma
tradução possível, mas não é a tradução do contexto. A melhor tradução é a tua fé te salvou, porque Jesus veio para salvar, para chamar o povo ao arrependimento dos pecados. Por isso que essa é a melhor tradução, e essa tua fé te curou é uma distorção perigosa que procura dissociar a salvação do ministério de Jesus. E o ministério de Jesus, Jesus disse, eu repito, para Nicodemos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu te glorifiquei na terra, disse Jesus, consumando a obra que me deste a fazer. E que obra foi esta? Foi a salvação. Por isso que lá na cruz, a sexta palavra da cruz é, está consumado. Jesus veio para salvar. Este é o objetivo do ministério de Jesus, da obra de Jesus. A salvação é indissociável do Salvador. O Salvador veio para salvar. E é por isso que a sua mensagem é de salvação. E é daí porque o Evangelho é chamado por Paulo de a palavra da cruz. A palavra da cruz. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E Paulo diz lá em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus é o Evangelho, que é a palavra da cruz. Evangelho é a palavra da cruz. Eu não posso pregar o Evangelho se eu não pregar que Jesus salva, se eu não pregar que Jesus morreu por nós na cruz. É esta a mensagem de Jesus, era esta a prioridade do seu ministério, era esta a razão de ser do seu ministério, era esta a sua obra. É por isso que ele diz, lá em João 4:34, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que obra? A obra da salvação, que é o tema do nosso trimestre. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar, para libertar do pecado. É o que ele diz lá em João 8:34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio libertar do pecado, libertar do mal, levar-nos para a comunhão com Deus. Esta é a razão de ser do ministério de Jesus. Esta é a obra de Jesus. E é isto que nós temos de divulgar. É isto que nós temos de pregar. Porque Jesus disse que nós tínhamos que pregar o Evangelho. E não foi só no seu ministério que Jesus mostrou que era o Salvador. Jesus mostrou que era o Salvador na sua paixão e na sua morte. Porque ao se entregar por nós e ao morrer na cruz, ele consuma a obra da salvação. Ele se faz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele se entregou e se sacrificou, ele mostrou que era o Cordeiro de Deus. Mas como que ele prova que ele tirou o pecado do mundo? Porque quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o que significava o véu do templo? O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde ficava a arca. No segundo templo não tinha arca, mas era um lugar ali vazio onde deveria estar a arca, a presença de Deus. Isso significava que os homens não tinham acesso à presença de Deus. Havia uma separação, que era o pecado. Mas quando Jesus expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. É o que dizem os 3 evangelistas sinóticos. Mas eu vou ler aqui só Mateus 27 e 51. Vou ler o versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz,
rendeu o Espírito. Ele disse assim: nas tuas mãos, Pai, nas tuas mãos entrego o teu Espírito, meu Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pernas. Acabou a separação que havia. Ele tirou o pecado do mundo. Porque em Isaías 59:2 é dito que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Mas aqui, com a morte de Jesus, não há mais separação. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a primeira prova de que a paixão e morte mostram que Jesus é o Salvador. Mas tem a segunda. A segunda é a ressurreição. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, como ele havia dito. E ao ressuscitar, ele demonstra que o seu sacrifício foi aceito. E se o seu sacrifício foi aceito, ele venceu a morte, venceu o pecado. E é o que ele revela a João lá na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele tirou o pecado. Ele suplantou o pecado. E a prova disso é a sua ressurreição. A primeira ressurreição que se dá em corpo glorificado. A primeira ressurreição que coloca um homem para viver eternamente, não mais submetido à morte física nem à morte espiritual. E ele ainda se apresenta aos discípulos no domingo da ressurreição e sopra sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo. A comunhão, porque o pecado tinha sido tirado, e agora o Espírito Santo podia vir sobre eles. Antes o Espírito Santo só estava em Jesus, porque ele não tinha pecado. Mas como ele agora tirou o pecado, ele sopra, e o Espírito Santo é derramado, né, nos discípulos, e eles recebem o Espírito Santo na tarde do domingo da ressurreição, porque o pecado foi tirado. A ressurreição de Jesus e o recebimento do Espírito Santo pelos discípulos são a prova de que Jesus realmente é o Salvador. E é por isso que Paulo diz que a ressurreição é a garantia da nossa fé em Cristo. É o conteúdo da nossa fé em Cristo. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. A nossa fé não é vazia, porque Jesus ressuscitou. É o preenchimento da nossa fé. É o conteúdo da nossa fé, a ressurreição. Porque prova a ressurreição que Jesus é o Salvador. E a ressurreição é tão importante que ninguém é salvo se não crer que Jesus ressuscitou. Está lá em Romanos 10 e 9. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A salvação se consuma na cruz e é demonstrada, comprovada como real na ressurreição. E é por isso que quando nós cremos na ressurreição de Cristo, nós alcançamos a salvação. O Salvador veio, provou que era o Salvador. E ao provar que era o Salvador, mostrou que Deus cumpriu a promessa da salvação. Amém.